Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Misericórdia. Eita, como diz lá no interior, trembão. Me lembro, rapaz, se eu começar a cantar coisa velha aqui. Eu era garotinho, meu tio botava as vitrolas, Jesus. Pastor, hoje em dia tu fala... Eu não falo não, irmão, porque eu não tenho Alexa em casa não. Tá ruim, eu vou abrir portal para Satanás, nada. Alexa, quando ela fala, oi, sim, senhor, opa! Ou é humano ou é Espírito Santo. Outra coisa eu quero falar não, irmão. Tem um medo aqui no negócio da Alexa. Tem um cara aí que a Alexa começou a avisar ele, presença na sua sala. E o cara, aonde? E a Alexa insistindo, há uma presença na sua sala. Eu falei, irmão, fica ligado mesmo. Tá na internet. Não, o cara ficou desesperado. Desconfigurou, resetou. Não adiantou não. Ela voltou a falar, presença na tua sala. Falei, irmão, vai para a igreja. Vai para a reunião dos 300. Vale do Sal. Sei lá o que você quiser fazer. Alguma coisa que você creia. Cuidado, hein. Mas sabe, esse tempo em que você ia para a igreja, e eu me lembro que eu sentava lá atrás, garotão ainda, não tinha o hábito de dobrar joelho, irmão. Você veja uma igreja tradicional, mais intelectual, vamos colocar assim, não é melhor nem pior. São igrejas diferentes, multiforme, graças de Deus, vamos colocar dessa forma. E dobrar joelho, irmão, era complicado para a gente, esses crentes mais, né? E eu me lembro da irmã Sinira, né? Irmã Sinira, irmão. Uma irmã do meu tamanho. Pensa numa irmã de oração. Falava grosso. Mulher de mesa de oração. Ela olhava, já começava a oração. Aí tinha muita gente falando. Tem muita gente falando, vamos pro joelho. Ela, de joelho é melhor. Parecia Alcione cantando. Eu falei, Alcione. E ela cantava, ela. E vinha andando assim no meio das mesas. De joelho é melhor. E eu olhando para ela, eu falei, eu não vou ficar de joelho. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. E apontava assim para mim. Ela emendava, Deus responde a oração. Deus, eu dobrava o joelho. Falei, Jesus, tem que orar o joelho para essa mulher. Quando chegava nas consagrações lá na porta dos velhos, eu olhava para ver quem estava lá. Lá no cantinho estava ela lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, saudade, coisa gostosa. Sabe, ali eu comecei a entender o que deveria ser a igreja. Ali eu comecei a compreender, não que a minha igreja estava errada, de onde eu estava vindo. Eu amo o meu berço. Irmão, eu não posso negar um berço de João Alexandre, Vencedores por Cristo, Logos ou Elo. Eu não posso, sabe, negar conjunto coral, aquela coisa, um violino, piano. Mas de repente, quando eu chego numa igreja que tem um pandeiro, e os irmãos começam a parar aí, só para não te tirar a tua melodia. Quando eu vi pela primeira vez um pactica, eu falei, que é isso, irmão? Que é isso? Pandeiro na minha igreja era aquele vazado de banda da barraca de percussão, né? Do sonoro, cinemas sonoros da barraca. E daqui a pouco, pactica, eu falei, que é isso, Jesus? Virou para samba isso aqui? Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite. Essa não era o pior momento para mim, um choque de realidade. Liga. Eu falei, que é isso? Falei, pai, o que eu estou fazendo aqui? E mandava mesmo. Irmãos, o pior também, essa não era a segunda. A pior parte, para mim, pior que depois se tornou melhor, é que quando as irmãs começavam,
Liga nessa hora. Ai, irmão. Naquele tempo ainda não estava o Matrix, mas quando ela dava queda de asa, pá, já era. Todos os seus pecados estão no scan de Deus. Meu irmão, quantas vezes Deus tomava aquelas mulheres, eu já baixava a cabeça, nem sei porquê. Não tinha convicção de pecado, mas já fazia assim. Deus purinho, viu? Deus purinho na terra. Aquelas irmãs, digam assim, elas estavam no espírito, irmão. Elas vinham rodando no meio de 200 pessoas, não encostavam em nenhuma. Falei, como é que pode? As irmãs grandonas, rodava, passava aqui. Passava assim, ó. Falei, só pode ser o Espírito Santo, que se eu tentar fazer isso aí, 15 hematomas, 10 tombos, a cabeça rachada, eu passava. E aquilo ia me impactando. Eu falei, Deus, o que é isso? Isso é teu, não é? Não estou acostumado com isso. Estou acostumado numa igreja tradicional, aquela coisa do pianão, sabe? Coral bonito, aleluia de Handel. Jesus, a alegria dos homens. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Aquelas coisas bem batistona, aquele coral enorme, vozes, sopranos, sabe aqueles sopranos? Super agudos. E de repente eu chego numa igreja, os irmãos lá, no mistério, tinha irmão que parecia uma águia, irmão, de terno e gravata, 600 graus de calor. Karate Kid, Karate Kid já tinha irmão que fazia isso há muito tempo. Flutuava, irmão, saía do... Eu me lembro, o altar aqui era maior, não era? Meu irmão, eu me lembro desses irmãos pulando. Como ele fazia? Ele dava um salto acima. Foi podia ir para a Olimpíada. Salto em distância, salto em altura, salto no que for, irmão. O cara estava aqui sentado junto com os obreiros. Quando ele levantava, fazia isso aqui, sai. Era 2 saltos, salto triplo, pum, já estava lá na rua. Falei, como é que é possível isso, irmão? Aquilo começou a me chamar a atenção. E foi um conflito de alma muito grande, porque eu tinha pastores que quebravam disco do rebanhão. Uma vez o pastor fez na escola bíblica dominical, pegou, levou uma picape, botou lá na igreja. Eu me lembro disso até hoje. Ele me traumatizou, porque eu estava aprendendo a tocar violão. Eu tinha 12 anos. Estava tocando violão ainda, Vencedores por Cristo, gostava. Você pode ter a casa repleta de amigos. Sérgio Pimenta, sabe? Aí rebanhão vinha, minha vida que era muito louca, louca. Janires, mano. O pastor, esse negócio aqui, isso não é cristão. Começou a quebrar o disco. Não, quebra não, dá pra mim. Quebrando tudo, sinal de alerta, rocão, irmão. Sinal de alerta, tu procura na internet, sinal de alerta, drive pesado, guitarra pesadíssima. Os caras vinham com solo, meu irmão. Eu amava aquilo. O pastor não gostava, tinha que ser só aquela coisa de tenor, barítono, soprano, sabe? Coral, lindo também. E quando eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, ou seja, um meio mais pentecostal, foi um choque para mim. Estou falando de anos 90, tá, gente? Estou falando de agora, estou falando de 30 e poucos anos atrás. E a minha dúvida é, Deus, o Senhor está aqui ou esse povo é maluco? O Senhor está aqui porque eu era estudioso, já estudava muito. Minha igreja era uma igreja de Bíblia. A gente novinho, o pastor já ficava assim no nosso cangote. Vai quando para o seminário? Eu falei, me larga, seminário o quê, irmão? Vai quando? Teu pai já foi, teu pai já é pastor, e agora? Quando é que você vai também? Eu falei, não sei não, nem fiz 2º grau ainda direito. Não, mas quando você terminar, tu vai, tá? A igreja vai bancar. Eu falei, eu não quero ser pastor. Eu gostava de música, irmão. Eu gostava de Bíblia e música. Pastor, nem pensar. Passava longe do meu pensamento de querer ser pastor, teólogo, ir para seminário. Fui para o seminário já há mais de 30 anos de idade. Eu não quero saber disso, não. Mas eles ficavam na nossa cola. Não, você tem que ir para o seminário, você tem chamado. Eu falei, como é que você sabe que eu tenho chamado? E quando eu estou numa outra escola, uma escola pentecostal, e de repente eu começava a ver coisas que eu não estava acostumado a ver. E a primeira coisa que eu comecei a ver foi gente falando em línguas. Foi gente profetizando. Gente tendo visões. Eu falei, Deus, 93, 94. Aí eu fui ler Este Mundo Tenebroso. Irmãos, Este Mundo Tenebroso. Reeditaram ele. Leia. Tu vai se arrepiar de noite, noite e dia. É batalha espiritual romanceada. A sua cabeça vai lá no livro, Frank Perry. Eu me lembro que li esse livro em 93, eu não dormia.
Eu era igual coruja do brejo à noite. Suricato do Senhor. Já viu suricato? Instalava a geladeira instala, irmão, normal. Mas pra mim, quando você vê filme de terror, fala pra mim que quando a janela de alumínio instala, pá! E tu... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará direito do Senhor, ele é meu refúgio. Meu irmão, vem todos os salmos. O 91, 121, vai, meu irmão, até salmo que não é de batalha, tu traz tudo. 1000 cairão dela, 10.000 à minha direita. Pô, e eu lendo aquele livro, irmão, não tinha internet não, irmão. Só leitura, a cabeça da gente entra e o livro é muito bom. Estou ganhando nada para isso, mas eu digo para você, aquele livro me impactou. Foi quando eu comecei a entrar em batalha espiritual, entender. E quando eu via demônios e anjos, pastores, satanistas, eu falei, que isso? Isso não pode ser real. Acho que isso não existe, deve ser só nesse livro aqui. Irmãos, de repente, comecei a ter contato com pessoas endemoniadas. Eu falei, que isso, pai? Eu quero ver anjos, só traz demônio. Eu quero louvar, adorar. Eu me lembro que uma das primeiras missões, a gente tinha um filho, o Jefferson, que hoje está com 35 anos, literalmente. E a gente com o Jefferson grandão no colo para levar ele para a igreja, para trocar de... Pô, a gente vinha andando a pé lá da Vila da Penha, na nossa casa, ia até para a igreja, às vezes chovendo. E não era onde é a igreja, era uma casa, né, nos fundos da casa da irmã Antonieta. Lá foi o primeiro trabalho. E de repente, do nada, na rua, começava a vir gente possessa, me procurando. Eu falei, que isso, Senhor? Eu ainda não tinha aquela manha, né, com esse negócio de sai em nome de Jesus. Na minha igreja, a que eu nasci, quando alguém ficava endemoniado, tinha um quartinho do demônio. Ficou endemoniado, vinha 2 trogloditas, 2 diáconos, 2 presbíteros, pegava pelo braço e jogava lá dentro. Aí o pai, o que eles estão fazendo? Ele falou, não, filho, estão trancando lá, o demônio vai embora. Ia mesmo, porque vai fazer... É igual manicômio, meu irmão. Aí eu falo assim, mas pai, na igreja da minha avó eles expulsam. Aí meu pai, não, essa pessoa às vezes tem problema psicológico, aquela coisa toda, né? Não, é problema psicológico. E a primeira vez, irmão, que eu vi uma pessoa caindo com algumas coisas lá, eu falei, eita, esse psicológico é forte, irmão. Que eu vi a pessoa se torcendo toda, irmão. Nem dançarino de break fazia aquilo naquela época. Eu vi irmão rodando assim, eu falei, que isso? Cadê o osso? Cadê o nervo? Irmão, andando igual aranha, andando assim, uma elasticidade, andando mais rápido, irmão. Filme de terror. E eu olhando aquilo, eu falei, não, isso não é possível, não pode ser, uma pessoa não pode se comportar assim. E as irmãs de fogo, em nome de Jesus, sai agora, indo atrás deles. Eu falei, não vai não, irmã. Irmão Martino, se lembra? Bombeiro, sargento bombeiro, desse tamanho, com a mão desse tamanho, maior que a minha Bíblia. Hoje eu penso, meu irmão, ele passava marcha na cabeça das pessoas, sai em nome de Jesus. Parecia que está dirigindo uma Scania. Em nome, eu falei, é Deus que não deixava os pescoços dos endemoniados quebrar. Irmão Martino, traz aqui, grandão. Em nome de Jesus, sai! Eu falei, claro, a alma do cara ia junto também. Traz a alma agora, só o demônio, vem com a alma. Vai funcionar, meu irmão. O quê? E um dia eu falei, Jesus, sabe uma coisa? Eu quero isso. Eu quero esse negócio. E eu falei, Senhor, como é que eu faço? Onde é que eu começo isso? Como é que eu faço para buscar? Eu oro mais? Aí comecei a perguntar, como eu falei, quando você não sabe, se cerca de quem sabe. Eu comecei a ficar perto de alguns obreiros. Irmão, como é que eu faço? Eu me lembro que assim, tem que jejuar, varão. Já é batizado com o Espírito Santo? Eu, não. Fala em língua? Eu falei, não. Então você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, batismo de fogo. Eu falei, o que aquelas irmãs fazem? Aquilo lá. Ô varão, tem que buscar o batismo de fogo. Irmão, e eu tentava, irmão. E não saía línguas. Aí tinha vigília na Penha, lá, a saudosa memória do pastor Zé Santos. Vigília. Ele chegava 2 horas de oração de joelho, irmão. Você não aguenta, você começa a esticar aqui, você aguenta, depois você estica para cá. Irmão, não pode... geração Nutella. Vocês não sabem que é orar de joelho, irmão. E qual era o hino oficial? De joelho é melhor. Sempre esse. E numa madrugada eu me lembro. Quem quer ser batizado do Espírito Santo? Vem para frente. Falei, eu vou, é hoje que eu vou, eu quero ir hoje. Hoje Jesus vai me batizar. Irmão, chego lá, dobrei o joelho, 4 horas da manhã, uma turma que saiu para ir para Penha, Honório Bicalho, não era nem na Montevidéu e nem agora onde é. Igreja pouco maior que essa daqui, pouco maior que essa daqui.
Era a Assembleia de Deus da Penha, onde hoje é a Advec. Nada, voltei para casa, deixei a esposa, filho em casa, nada de ser batizado do Espírito Santo. Falei, Jesus, acho que esse negócio não é para mim, não. Falei, e o irmão falou, se tu não tiver poder do Espírito Santo, não dá para expulsar demônio, não. Falei, nem tenta brigar com esse negócio, não. Sem o Espírito Santo. E está falando a verdade. Só que tinha uma coisa chamada Adonep no Rio de Janeiro. Associação do Evangelho Pleno dos Homens de Negócio. Lembra a Associação do Evangelho? É Adonep, do Evangelho Pleno. Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, era o nome esse. E eles todos os anos faziam ali no Rio Centro uma conferência da Adonep. E neste ano, em 93, chamaram o Átila Brandão. Meu irmão, o cara estava convertido há alguns anos. Numa unção, parecia o Quarteto Fantástico, tocha humana, né? Pegava fogo assim fácil. Querido, eu fui ver um vídeo, eu tinha uma televisão pequenininha, se lembra? Um vídeo cassete embutido. A gente com obra em casa, eu sentado vendo. Foi dormir, todo mundo dormindo e eu lá. Sentado no chão vendo. O Átila Brandão pregou mais de uma, que mensagem. Meu irmão, o cara pregava uma dimensão de mensagem. Oh, tempo bom, aleluia. E ele falou assim, vamos lá. Começou a curar, gente sendo curada. Já começando a gente sendo curada. O mudo começou a falar. Eu falei, Jesus, eu já comecei a ficar arrepiado. Eu já estava começando a ficar arrepiado, não sabia por quê. Eu não tinha noção do que era aqueles arrepios. Daqui a pouco, ele traz um rapazinho que estava com muletas, andava todo torto. Ele falou assim, o que é isso aí? Muito cheio de autoridade, mas impetuoso, né? O Átila Brandão era muito, eu não sei agora, mas era muito impetuoso. Estou falando de 1993, tá, irmão? O pastor está velho. Ele falou assim, traz ele aqui. Aí trouxe, não, sem a muleta, eu não quero as muletas dele aqui, Jesus vai libertar ele agora. Irmão, meu olho grelou na televisão, falei, quero ver. Só tinha visto um milagre desse, mas quando eu era garoto, na igreja da minha avó. Nunca mais tinha visto. E aquele menino subiu carregado e falou, larga ele. Ele falou, vem cá, você crê que você pode ser curado? E cada um obreiro segurando, eu falei, larga ele. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Agora tu, puxão. Levanta ele. Agora vem cá, solta ele vai andar sozinho. O menino começou. Daqui a pouco começou a andar normal. Daqui a pouco ele estava correndo no palanque. E o povo explodindo, né? Quem conhecia a mãe, a família, todo mundo chorando ali naquele momento. Daqui a pouco ele falou assim, tu já foi batizado do Espírito Santo? Ele, não. Seja batizado agora. Como Pedro e João, Samaria. Daqui a pouco o garoto começou. Blá, 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 blá. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Jesus, até o rapaz estava torto. Havia um homenzinho torto, até o rapaz estava torto, ficou reto, está falando em língua, menos eu aqui. Eu falei, Jesus, eu quero falar em línguas. Minha casa em obra. Guarda-roupa na sala, tudo sujo. Ana dormindo com Jefferson. E ali, irmãos, comecei a sentir um fogo. Um fogo foi queimando. Quando eu vi, estava eu lá. O quê? Ana acordou. O que houve? Ainda assim, tentando falar com ela. Calma aí, não está acontecendo nada não. Estou passando mal não, estou passando bem. Ô, Jesus! A partir daquele dia, eu fui conversar com os irmãos da igreja, que era lá na casinha. Falei, olha, eu acho que eu fui batizado do Espírito Santo. Acha ou não foi? Eu falei, eu acho que fui. O que houve? Aí expliquei tudo o que aconteceu. Então, tu foi batizado, varão? Eu falei, foi. Mas como é que eu vou saber? Meu filho, agora tu vai ter que saber. Na hora que vier o fogo, o mistério aí, tu vai sentir. E vira, meu irmão, batata. Próximo culto aconteceu consagração. Meu irmão, quem é daquela época do girocóptero, lembra do pirulito? Tu vira um girocóptero na mão de Jeová, meu. Pum! Quando eu vi, eu só estava lá. Logo eu, irmão. Marchando, irmão. Só marchei no quartel. Marchando para o anjo ali, ó. Eu falei, que loucura. Mas ainda no meu coração ainda havia uma dúvida. Será que realmente eu estou... Isso é coisa da minha cabeça. De repente, porque o pessoal mais tradicional diz, isso é coisa da cabeça, influência. Eu falei, eu só sei quando é que eu vou saber disso. Quando eu conseguir expulsar um demônio. E aquilo estava na minha cabeça. Você só vai conseguir trabalhar com libertação e cura quando você estiver cheio do Espírito Santo. Irmão, me lembro que um dia eu
ajudava no teclado, no violão, a igreja muito pequenininha. De repente, eu saí para ir no banheiro, era muito lotado lá, né? A gente saía, gente, via Gesiel Gomes, olha como é que é o nível do negócio. Gesiel Gomes pregando e ficava assim, ó. Está com 79, não, com 80 e poucos anos já. Mas, meu Deus do céu, como prega aquele homem ainda com 80 e poucos anos? E como Deus usava. Misericórdia. Aquela vozinha rouca, pesada dele. Meu querido, nesta noite o Senhor me trouxe a este lugar para lhe dar uma palavra. Você que está na quinta cadeira de blusa verde. Você tem um filho chamado... Meu irmão, eu falei, que isso? Dava o nome, o endereço, não tinha zap não, tá, irmão? Não tinha ponto, nada não. A pessoa só chorava, só chorava. Dava o nome, a idade, onde estava, com quem estava, o bairro que morava. Eu lhe conheço? Não. Então é Deus que está falando com você. Meu Deus. Aí eu falei, acabei de pirar. Eu falei, Deus, quero isso. Aí Deus falou, chegou agora, já quer ficar na janela, meu filho? Calma. Aquilo ali, o Átila Brandão já tinha me impactado. Vendo Gesiel colado em mim, fazendo aquilo tudo, num lugar pequenininho. Eu falei, quem é esse homem? Comecei a procurar saber quem era. Quando eu entendi o tamanho de Gesiel Gomes, eu falei, gente... Comecei a ler livros dele, comecei a ver vídeos antigos dele e como Deus usava aquele homem. Mas a coisa ficou, sabe, muito diferente quando, nesse dia, o rapaz passou mal. E tinha um médico, o Dr. Lúcio, lembra do Dr. Lúcio? O Dr. Lúcio olhou e falou assim, Dr. Lúcio, ele era médico e veio do espiritismo kardecista. E alguém falou assim, é epilepsia. Ele falou, não é não, é um encosto. Só que ele não usava autoridade, ele tinha, o nível profético dele não era para libertação, era para outras áreas. E ele como médico assim, não é epilepsia, é encosto. Chama alguém lá para expulsar o demônio. Eu falei, eu vou. Meu irmão, do meu jeito, cheguei, meti a mão na cabeça, em nome, porque é a escola que eu tinha, né? Em nome de Jesus, sai. Quase acabei em nome de Jesus, sai. Irmão, não é que saiu? Rapaz, aí levantou, sentou. Aí o doutor Lúcio falou assim, vamos verificar a pressão, tá bom? Eu falei, tá bem? Ele, o que houve? Ele, não sei, dá um apagão. Eu falei, é demônio, irmão. Vamos lá para frente orar. Levamos ele lá para dentro e falei, pastor, tem que orar esse pessoal aí. Fui para casa todo feliz. Falei, glória a Deus. Mas estava faltando uma coisa. Falar línguas, entrar no reteté, expulsar um demônio. Mas o mais importante não é isso. Eu tinha que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. O poder sem o Espírito Santo nos derruba. Uma igreja sem o Espírito Santo não vai longe. Quando Pedro se levanta aqui, é bonito ver Pedro pregando e quase 3.000 almas convertendo, mas você tem que entender que Pedro só faz isso porque está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Porque até então Pedro era o vacilão. Vamos lembrar dos episódios de Pedro? Vai de reto, Satanás. Senhor, salva-me. Que bom estejamos aqui, façamos uma tenda para ti. Só furada. Não, lava só o pé não, lava tudo. Se você pegar a coletânea dos fora de Pedro. Mas agora esse Pedro se levanta com autoridade e poder. E agora esse Pedro está curando com a sombra. E agora esse Pedro está tendo anjo visitando ele na cadeia, abrindo as portas, mandando ele embora. E agora esse Pedro está impactando não só Jerusalém, Judeia, Samaria, está impactando toda aquela região com o poder de Deus, indo para Samaria, batizando as pessoas com o Espírito Santo. A era apostólica é uma era onde as pessoas são transformadas. E nós estamos na era apostólica, eu quero dizer isso para você. Para que serve a era apostólica, pastor? Justamente para nos transformar em pessoas onde o poder de Deus quer habitar. Porque se você parar para pensar, você tem dois níveis de pessoas, ou dois níveis de igreja. Aquela que é debilitada, e debilitada é aquela que não tem as habilitações. Ela é tirada as habilitações dela, então ela é debilitada. E aquelas que são habilitadas, aquelas que são hábeis nas mãos do Espírito Santo, a uns pelo Espírito. Aí você vai ver os dons sendo discorridos. E o próprio Paulo, que sai de Coríntios, sai em Efésios, ele mesmo concedeu dons aos homens, levando o cativo ao cativeiro, trouxe apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que haja a edificação do corpo de Cristo, para que sejamos
prontos e que cheguemos até a estatura de varonilidade perfeita, a semelhança do Filho de Deus. Sabe por que você está na Palavra Viva? Não é para ter um culto gostoso, não. Você não está aqui porque o pastor Alexandre é agradável, é um homem de Deus que foi colocado aqui com a sua esposa, com a sua família para te pastorear. Você não está aqui por isso, não. Você não está aqui por causa dos amigos, da família. É bom ter um lugar que você possa chamar de casa. É bom você ter um lado espiritual, é bom, mas você está aqui para ser transformado. Você está aqui para Deus te desafiar a não ser mais quem você é, a ser alguém a qual Deus vai te usar em lugares a qual você não tem a mínima noção de como, nem como. Sabe, o desafio de Deus para a igreja Palavra Viva é que ela cresça com pessoas, amém, que ela expanda maior lugar, amém, eu creio, mas que haja aqui um mover tão genuíno e tão poderoso, que um dia você fala assim: pastor, o pastor vai até achar que é piada, posso dormir aqui hoje? Que isso, irmão? Posso dormir aqui hoje? Por quê? Não quero ir para casa, não. Porque eu não sei se eu vou encontrar essa atmosfera na minha casa. Deixa eu ficar aqui hoje. Sabe o que tem acontecido na nossa igreja? O povo não vai embora. Está louvando, falei, gente, amém, graças a Deus. Aí, se a equipe de louvor não parar, o povo não vai embora. Uma metade vai, quando chega lá na porta, eles se arrependem e voltam. Falei, irmãos, sexta, domingo, a gente começa a adorar, eles estão aqui, prova. Acabou o louvor, pastor da bênção apostólica, a gente começa no louvor para terminar, para o povo ir embora, é só para fazer um fundo musical, você está entendendo? A gente louva para o povo ir embora, mas o povo não vai embora. E um dia eu falei, Deus, esse povo vai ficar aqui. Deus falou assim, deixa eles ficarem, rapaz. Adore. Aleluia. Você sente saudade da casa de Deus? Outro dia eu tive que ir na igreja para pegar alguma coisa. Eu deixei minha carteira em cima de coisa de mídia. É interessante, né? Essa igreja vazia. Eu abri a porta. Quando olhei, falei assim, meu Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fui olhando para o altar e entrei bem devagar. Vim lá do fundo olhando. E vou ser sincero, às vezes, Deus, se eu pudesse botar um colchonete aqui, dormir aqui dentro, como é que deve ser? Religioso, fanático. Não. É que são coisas que são simbólicas para nós. Deus está em todo lugar, com certeza você não precisa morar aqui. Mas sabe, quando você diz assim, meu Deus, como eu gostaria de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Não é essa casa aqui, eu sei que é o céu, mas como eu gostaria de dormir na presença de Deus. Porque às vezes na nossa casa não dá. Porque às vezes na nossa casa o estresse, a loucura do dia a dia, a cobrança, a televisão, o Netflix, o WhatsApp e o rádio, e tanta gente entrando e saindo, cachorro latindo, e quando você vê, já era. Meu irmão, o cachorro late, o gato mia, o papagaio canta, e você diz, meu Deus, eu quero te adorar, mas tá ruim. Tá difícil, pai. O vizinho põe a mina de ferro, tem um vizinho lá que ela só ouve a mina de ferro. É pagode. Vocês sabem o que é. Irmão, não conheço nenhum, só esse aí que ficou de osmose, verme de ouvido. Rapaz, o dia, falei para ela, pô, até hoje mesmo, eu estava lá de casa. Quando eu fui, eu falei, Ana, lá, tá botando a mina de fé de novo. Falei, vou pegar uma caixa daquela, vou botar Cassiane e Lauriette. Eu falei, Jesus, não é para ser assim, não dá. Falei, minha vontade, humanamente, a vontade é essa, pegar uma caixinha daquela, assim, uma dessa assim, ó. Botar uma Lauriette, meu irmão, sabe? Botou uma Shirley Carvalhar naqueles tempos, lá no início mesmo, no alto, no talo. Expulsa a demônio a 10 quilômetros de distância. Eu falei, não, Deus, não é por aí, não. Na verdade, essas coisas não se combatem assim, elas se combatem com a presença de Deus. Deus fez essa casa para vocês. Deus prepara tudo isso aqui para vocês. Independente dos pastores que passaram aqui, que vão passar, até Jesus voltar, é o lugar onde Deus separou para você estar.
Jerusalém é o lugar onde a igreja nasceu. Jerusalém é onde o Senhor diz, ficai até. Até que? Mas depois vocês vão sair. Vocês vão voltar, se abastecer, se encher, adorar, mas depois vão sair. Porque aqui é a tua Jerusalém. Aqui é a Jerusalém que Deus elegeu para você. Aqui é o lugar onde você deve buscar poder. Eu vou ser sincero, ninguém é proibido de ir a outra igreja, visitar outra igreja, ir num culto. Mas sabe, o lugar que você tem que adorar é aqui. O lugar que você tem que se empenhar para que Deus venha nesse lugar é aqui. Às vezes eu vejo o cara dizer, não, eu fui naquela igreja, tem um mover lá, que bom que tem um mover lá. Traz esse mover para cá. Se você acha que lá tem um mover, traz ele para cá. Se você está sentindo falta de Deus aqui, seja o primeiro a dizer, Senhor, vem nesse lugar. E se aqui Deus vem, eu tenho certeza que vem. E se Deus se move aqui, eu tenho certeza que se move. É aqui que você tem que dizer, eu quero mais, está pouco. Eu quero mais, está pouco. A minha oração lá na igreja desmaia todo mundo, Senhor. Igual os levitas. Fizeram a casa para Deus, os levitas queriam entrar. Deus, negativo, a casa é minha, fica aí fora. A casa é minha. E vieram em santidade, arca nas costas. Falei, não. A glória Shekinah encheu o templo. E ela foi tão cheia que foi lá para fora. Atingiu os levitas e ficaram tombados lá, babando. O meu sonho, sabe, é os crentes não conseguirem entrar na igreja. Porque Deus entrou primeiro. Quando Deus entra primeiro, você não pode entrar. Aleluia. Você entende isso? O Pentecoste foi quando Jesus falou, entra vocês primeiro, para que o Espírito Santo venha, porque se ele entrar primeiro, vocês não entram. Porque o Espírito Santo é tão grandioso, é tão poderoso, que ele não cabe nesse cenáculo. Deus é tão grandioso, tão poderoso, que ele não cabe aqui nessa igreja. Os céus dos céus não podem conter. Olha o que o Davi fala para o Senhor. Nem o céu dos céus contém a tua glória, quem dirá um templo feito por mãos humanas. Ei, esses 10 anos dessa igreja, sabe qual é o presente que Deus quer? Tua vida. Tua vida. Deus quer te usar. Não, pastor, mas eu dei minha vida para Jesus. Não, você recebeu Jesus como Salvador. Glórias a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para ninguém se glorie. Efésios 2:8. Não é esse dar a vida para ser salvo. É dar a vida para ser usado, gasto, utilizado, movido. Sabe o que o mundo está aguardando? Não é uma irmã de pituca. Não é um irmão com roupa até o talo, com gravata. Não. O mundo está esperando gente com o poder de Deus. Com pituca, sem pituca, com gravata, sem gravata. Deus quer te surpreender. O Senhor quer te surpreender. O Senhor quer quebrar seus paradigmas, como quebrou de Pedro, como quebrou daquele povo que estava lá, sem entender. Eles estão embriagados. Pedro, não, ninguém está embriagado aqui não. Estamos cheios da presença de Deus. Ninguém aqui está maluco, não. Estamos cheios do Senhor. As promessas, através de profecias como de Joel, Oséias e outros mais, está se cumprindo aqui agora. Não tem nada a ver com embriaguez, são 9 horas da manhã. Estamos aqui cheios do Espírito Santo de Deus. E vamos provar isso para vocês. E quando Pedro acabou de provar, 3.000 almas, quase 3.000 almas foram batizadas de uma vez. Deus quer te usar. Nós temos sido muito tímidos. E eu falo somos, eu estou incluindo a minha igreja. Nós temos sido muito tímidos diante do Senhor. A gente quer um lugar bom, agradável, gostoso, familiar, respeitável, com palavra, com saúde espiritual, com palavra, sabe, de edificação, com palavra de ensino. Queremos um louvor abençoado. Mas o que estamos dando em contrapartida? 2 horas de culto? Mais 2 horas numa oração, mais 1 horinha na escola bíblica? Deus quer mais. Deus quer mais de você. Sabe por que Deus quer mais de você? Porque Ele quer dar mais para você. E é uma troca justa. Não, pastor, eu quero dar a minha vida para Jesus. Não, para você dar a sua vida para Jesus, você tem que tirar as coisas da sua vida. Porque Deus não pode habitar em lugar onde já está habitado. Você tem que esvaziar você para que Ele possa te encher.
Aqueles homens ficaram esses 40 dias aqui buscando, mas eles estavam se esvaziando. E quando o Espírito Santo entendeu que eles estavam vazios, ele falou: agora eu posso preenchê-los. Cada dia mais eu tenho pedido a Deus: me ajuda a me esvaziar. Me ajuda, Senhor, a ficar mais vazio. Porque ao longo da vida a gente vai se enchendo de tanta coisa. Se enche de trabalho, se enche de faculdade, pós-graduação, vai se enchendo de compromisso, vai se enchendo de, coisas que você tem que fazer, porque tem que ir aqui, e tem esse projeto aqui, tem esse projeto ali, e vamos para esse projeto, e vamos para esse. E o Senhor só te olhando dizendo assim: tem espaço para mim daí? Aleluia. Deus pode te usar de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Minha esposa está de prova. Casa de praia, short, chinelo. Um casal com problema com filho adotivo, blá, 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 e eu estava na piscina, lá sentadinho, esperando o churrasco. Deus: se levanta que eu vou te usar agora. Falei: a mim? Falei: Senhor, estou branco, mais alvo que a neve. O pessoal brincava comigo, chamava de alvo mais que a neve. Não via sol isso aqui, parecia vampiro, Drácula. Quando eu tirava a camisa, meu Deus do céu. É o falso pardo, né? Pardo só aqui é branco. Aí eu: Senhor, não, deixa eu botar uma camisa. Deus: agora, levanta e vai lá. Irmão, tentei botar o chinelo. Eu falei: que chinelo? Vai embora. Eu falei: eu só estou de short, vai lá agora. Irmão, entrei na sala. Estava o casal discutindo com uma criança, chorando, a pastora orando, tentando pegar a criança. Meu irmão, entrei como? No anjo. Marchando no Miguel, meu filho. Ei! Meu irmão, quando eu comecei a falar, a criança parou de chorar na hora. A presença de Deus inundou aquela sala. A criancinha ficou olhando para mim. Eu plá, 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 sim, Jesus. Meu irmão, eu saí de lá, eu fiquei mais atônito que eles. Minha cabeça: fui usado sem camisa. Fui usado de short. Eu fiquei com mais vergonha do que Deus. Meu Deus, como assim? Que a doutrina era o terno blazer assim do jeito que eu estou, ataviado. Deus falou: meu filho, eu falava com Adão e Eva que eles estavam pelados. Se liberta, porque eu quero te usar. Com camisa, sem camisa, coberto, descoberto, com roupa, pelado, não importa onde você estiver, eu quero te usar. Eu quero quebrar os seus paradigmas para dizer que eu posso te usar em várias áreas, de várias maneiras, e em muitos lugares, porque há pessoas aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nessa noite, encerrando, Pentecoste é todo dia, irmãos. E não tem a ver com pentecostalismo, por favor. Não é uma raiz, é um mover. Não é uma denominação. Ninguém pode se apropriar de Pentecoste. Pentecoste é seu, é meu, é nosso. Pentecoste, sabe o que é Pentecoste? Shavá, primícia, uma das festas da primícia. Olha que coisa linda. Na festa da primícia, no reino judaico, as pessoas pegavam as suas primícias e levavam ao Senhor. Mas nesse Pentecoste, Deus deu a primícia dele para os homens, o seu Espírito. Deus: agora eu vou dar a minha primícia para vocês. E quantos de nós não tem aceitado isso? Não, pastor, aceito. Olha o que Paulo vai dizer para nós: não apagueis o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu quero propor a vocês nessa noite de aniversário de 10 anos de comemoração, que você possa dizer: Senhor, eu sei que o aniversário é da igreja, mas eu posso presentear o Senhor com a minha vida. Pastor, já dei minha vida ao Senhor. Eu sei, para salvação. Na verdade, você não deu sua vida para o Senhor. O Senhor te deu vida. Ele te deu vida. Mas agora você diz assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser muito usado por Ti. Eu quero entrar no metrô, no ônibus, e as pessoas sentirem a Tua presença na minha vida. Quero poder entrar no hospital
no manicômio, numa UPA, e as pessoas entenderem que o Senhor está comigo, que o Senhor me leva e me traz. Eu quero nessa noite, Pai, nesses dias, dizer que eu estou disponível para Ti. E eu quero me esvaziar de mim mesmo, para me encher da Tua presença. Você pode fechar seus olhos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor também será cheio da Sua presença. O Senhor tem sobre nós o cuidado de nos separar, o cuidado de nos buscar, o cuidado de nos dar. De Ti, mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Yeah. Oh. Você pode dizer isso para o Senhor mais? De Ti, mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, declare isso sobre a tua vida. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nossa igreja está com uma campanha. Qual é a campanha? Você precisa ver Jesus. Você precisa começar a buscar Jesus de tal forma que Ele comece a aparecer para você na sua casa. Não é mais em oração e imaginação, não. É você acordar e vê-lo na beira da sua cama. Que isso, pastor? É. Nossa busca lá tem sido essa. E eu digo, Jesus, uma hora tu vai entrar nessa igreja e eu vou ver o Senhor entrando. Uma hora o Senhor vai entrar aqui e vai sentar e vai me olhar. E eu vou me quebrar todo. Eu vou me jogar no chão, vou chorar porque eu não vou aguentar.
Eu não quero ver anjo, não. Sabe, Moisés fez a coisa mais linda do mundo. Quando o Senhor disse: Moisés, não vou com esse povo, enviarei um anjo forte à frente de vocês. Moisés, nem pense, não nos tire daqui. Se o Senhor não for conosco, eu não tenho trato com anjo, o meu trato é com Yahvé. O Senhor me disse o seu nome, serei que serei, eu sou, eu quero ir contigo. Ou o Senhor ou nada, nem Miguel, nem Gabriel, nem Serafim, nem querubim, nem arcanjo. Eu quero a tua presença, eu quero o Senhor. Eu tenho dito: Jesus, eu amo os teus anjos, são nossos irmãos mais velhos. Eu amo o mistério, olha, eu estou aqui pegando fogo, eu amo isso, mas Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero um dia ser surpreendido pelo Senhor. Eu quero um dia estar andando na rua e, como talvez os discípulos de Emaús tinham colado do meu lado, e olhar para mim e dizer: tudo bom, meu filho? Ha! Já pensou isso? Você está no mercado escolhendo lá um óleo e cola Jesus do teu lado e diz: ei, vim aqui para te ver. Como é que você está? Parece um delírio, mas não é. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês, eu não abandonarei vocês, eu estarei com vocês do lado. Eu vou me mostrar a vocês. Muçulmanos têm visto Jesus, olha que coisa linda. Africanos têm dado testemunho, árabes, que Jesus está aparecendo. Mas Jesus, espera aí, eu sou crente, sou pastor, sou profeta. O cara é árabe, é muçulmano, é feiticeiro e está te vendo. Por que eu não estou te vendo? E Jesus falou: porque eles têm sede de mim. Começa a ter a sede deles. Comece a ter a sede deles. Comece a ter a sede deles. E eu vou aparecer para você também na tua casa. Eu vou aparecer na hora que você estiver no sofá vendo televisão, almoçando, jantando, na hora que você estiver brincando com seu neto, na hora que você estiver na tua casa. Eu também vou aparecer para você. Vou aparecer em sonhos. Eu vou me apresentar a você. Jesus quer vir aqui. Ele vem, pastor, sei que ele vem, mas entenda o que eu quero dizer. Ele quer vir aqui de forma que você o veja, não intuitivamente, não como, sabe, um sentimento, uma sensação, não como uma revelação, mas como uma presença. Pastor, e quando é que eu vou saber? Você vai saber, fique em paz. Você vai sentir o seu coração incendiando. Foi o que os discípulos de Emaús. O nosso coração não aquecia enquanto ele falava. As nossas almas não incendiavam enquanto ele estava do nosso lado. Você vai perder a voz, você vai perder o sentido, você vai perder a hora. Você vai ficar aqui babando no chão e dizendo: que hora é essa? Já é madrugada. Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui. Siddhartha, um grande missionário indiano, foi expulso, açoitado. O pai quase matou, tirou a roupa dele, da família. Ele era de uma casta, porque ele recebeu Jesus. Ele teve que fugir da família para não ser assassinado. Uma grande desonra para a família. Largar o hinduísmo de milênios para ir atrás de um Jesus europeu, segundo eles. E ele começou a jejuar e orar. E ele andava tanto para pregar o evangelho de forma humilde, que os pés dele sangravam, mas sangravam muito. Sabe, quando ele já estava maduro, ele começou a ser conhecido na Europa como o apóstolo dos pés sangrentos. E um dia convidaram ele para ir na Inglaterra. Um bispo metodista falou assim: eu quero você lá na minha igreja para dar um testemunho. Eu quero você indo lá para falar da sua vida, da sua história. Eu vou pagar tudo, bancou tudo. Uma missão metodista, uma grande igreja metodista na Inglaterra. E ele pegou o avião com aquela roupa dele, uma barba grande, cabelo grande. E ele pegou o endereço, pegou o táxi, parou na casa do bispo, era uma mansão. E ele olhou.
Bateu na porta. Quando ele bateu na porta, veio uma criança, um menininho de 5, 6 anos. Abriu a porta, olhou para ele e saiu correndo. Saiu correndo. E ele ficou com as malas na mão, olhando. Aí veio a esposa do bispo. Pois não, senhor. Ele falou, eu sou Judá. Eu vim convidado pelo bispo, é a casa do bispo. Ela, oh sim, oh meu Deus, entra. Ele, me perdoe, eu espantei o menino. Ela, não. Ele chegou lá correndo, dizendo, mamãe, corre, Jesus está na nossa porta. Aí quem lê diz assim, mas também com aquela roupa, cabelo grande, barba grande, o menino confundiu. Aí o bispo escreve assim, nas suas memórias, eu nunca recebi uma presença tão tremenda na minha casa quando aquele homem entrou. Quando ele comia, eu via Jesus comendo. Eu perdia a fome, eu começava a chorar, eu me escondia com vergonha dele. Quando ele bebia uma água, que ele pedia uma água, eu via Jesus bebendo água. Quando ele brincava com os meus filhos de cavalinho, eu via Jesus brincando com os meus filhos de cavalinho. E quando ele orava, a presença de Deus tomava conta, os empregados choravam, até os cachorros deitavam. Todos paravam para ouvir aquele homem pregando. Ele não era pregador. Quando levaram ele para a igreja, quando ele começou a dar saudação, o inglês dele gutural, o inglês muito difícil, com 5 minutos, sem falar o inglês perfeito, a igreja toda estava chorando debaixo da presença de Deus. E o bispo disse, eu nunca vi na terra alguém que trouxesse tanta presença de Deus de forma tão simples, tão singela como este homem. Qual o segredo dele? Se esvaziou tanto que o Senhor encheu tudo da presença dele. Vamos ficar de pé. 10 anos. O número 10 na gemátria judaica, ele é tão importante quanto o 7. Muita gente fala do 7, mas o 10 é poderoso. 7 é a perfeição, mas o 10 é o completo. O número 10 fala de ser completo, maturidade. Sabe, eu creio, pastor Alexandre, não é um desejo, mas algo que Deus colocou no meu coração quando eu cheguei aqui. Vocês vão experimentar mudanças, não drásticas, mas mudanças que vão fazer vocês olharem outras situações. Eu peço a Deus que dê a vocês muita sede. Sede de fome. Eu peço que Deus inunde vocês de uma sede da presença de Deus. Sabe, que vocês digam assim, pastor, posso ficar um pouquinho mais aqui no altar? Posso orar mais um pouco? Posso louvar mais um pouco? Posso ficar sentado ali mais um pouco? Posso ficar de joelho dobrado aqui mais um pouco? Não é que você não gosta da sua casa não, mas é que você vai dizer assim, aqui eu me sinto na presença de Deus. Aqui eu estou sentindo o carinho do Pai, aqui eu estou sentindo o colo, aqui eu estou ouvindo a voz. Esse é o presente que Deus quer. A tua presença na presença dEle. A sua vida esvaziada para Ele poder encher. Nós só vamos experimentar as verdadeiras vitórias de Deus quando Deus conseguir nos derrotar. Os vitoriosos com Deus foram derrotados por Deus. Preste atenção nisso. Os vitoriosos com Deus foram derrotados por Deus. É o Val de Jaboque. É o Val de Jaboque. Ele tem que te tocar. Ele tem que mudar o teu nome. Não é mais Jacob, usurpador, o que segura, o que agarra. É Israel, o que luta com Deus e prevalece. Pastor Alexandre, que Deus possa abençoar mais ainda essa casa. Me sinto honrado por estar aqui. Me sinto feliz por participar desse tempo. E que vocês sintam a presença de Deus. E que vocês possam nesta noite dizer assim, Senhor, me usa. Me usa mesmo. Eu
Eu não sei o preço que eu vou pagar, eu não sei o que eu vou ter que abrir mão, eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas me usa. Usa a minha vida. Usa o que eu tenho, usa o que eu sou. Me transforma. Porque Deus quer fazer uma grande obra aqui nesse lugar. Deus quer transformar a palhada. Eu sei que tem outras igrejas, eu não estou descartando nenhuma outra igreja aqui. Mas Deus tem algo novo e especial com essa casa. Deus tem algo diferente que as outras igrejas não têm. A multiforme graça de Deus, ela manifesta. Mas aqui vai ser algo que Deus quer fazer diferente, pastor Alexandre. Para que vocês possam experimentar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus possa abençoar a vida de vocês. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez por esse lugar. Obrigado, Pai, por mais um ano de vida. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Pai, por essa festa tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado pelo teu povo até essa hora, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço, te exalto, te glorifico. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Jesus. No nome de Jesus, nós o louvamos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus possa continuar abençoando pastor José Maurício, pastora Ana, Bel, Miqueias, Elisângela, baixista, baterista, toda a Igreja Batista Palavra Viva lá, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Está feliz? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Não vou me alongar mais, a gente vai terminar, que pena, mas foi um final de semana marcante, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós podemos dizer hoje, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos terminar? Louvado seja. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Faz trovejar os céus, faz acalmar o mar, tudo vai se acertar com a sua presença, Senhor. Os pontes vão se mover, o inferno vai se abalar, enfermos vão se curar com a sua presença, Senhor. Deus abençoe.